pessoal, eu sou a professora Micida Costa e para que todos possam ver, já vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma pessoa de pele branca, cabelos castanhos, olhos castanhos, tenho aproximadamente 1,5 m de altura, estou usando uma blusa rosa, um par de brincos que tem a base com umas perolinhas minúsculas e uma pedra no tom rosé. Também uso um anel combinando com a mesma pedra. Estou usando uma bermuda branca. Estou sentada em uma poltrona com estampas florais e ao meu fundo uma parede branca, sem maiores detalhes. Bem, hoje eu vou passar por aqui porque eu quero deixar registrado uma parte da minha história profissional. Estamos no ano de 2024, já chegando ao final deste ano de 2024, e eu não poderia deixar esse ano acabar e ir embora sem comemorar e deixar um registro histórico, afetivo, da minha carreira profissional, da mais alta importância e significância para mim, que são os 10 anos da Escola Estadual Professor Davi Golia, de Valparaíso, São Paulo. Então, vamos lá. É uma escola que hoje funciona em tempo integral e ao longo do vídeo a gente vai dar umas paradinhas para apresentar algumas fotos. Eu localizei um jornal daqui do município chamado Clarim, e que eu guardei desde 2010, tem 14 anos que eu guardo o jornal, e é uma foto muito significativa, que foi no ano de 2010 que a gente conseguiu assinar, a gestão pública do momento, conseguimos assinar, né, finalmente a execução, o início das obras, né, do projeto dessa escola. Bom, a Escola Estadual Davi Golia, do município de Valparaíso, São Paulo, está completando 10 anos de funcionamento. Porém, a história dessa escola tem uma parte que só eu sei, só eu conheço. Muitos falam, muitos contam, e todas as histórias faladas e contadas têm seu valor e têm a sua verdade, né? Por quê? Porque é uma história que começou muito lá atrás. A história da Escola Estadual Professor Davi Golia começou no ano de 2002, quando eu ingressei como diretora de escola da Escola Estadual Vicente Barbosa, também de Valparaíso, e cheguei lá para assumir a Escola Estadual Vicente Barbosa no ano de 2001 para 2002, e lá eu ingressei efetiva, eu tinha 1.560 alunos. E foi quando eu me dei conta que a escola estava entupida de alunos e que Valparaíso precisava de uma nova escola estadual para atender uma demanda volumosa que já não cabia mais no Vicente Barbosa, Escola Vicente Barbosa. Também preciso lembrar que houve um período histórico nessa cidade que nós tínhamos 4 escolas estaduais atendendo toda essa demanda, né? Nós tínhamos a Escola Estadual Vicente Barbosa, a Escola Estadual José de Castro, a Escola Estadual Arlinda Pessoa Morbeck e a Escola Estadual de Janeiro dos Santos Benetti. Todas essas escolas atendiam tanto o ensino fundamental, né? O ensino fundamental. Apenas a Escola Vicente Barbosa que atendia o ensino médio. Então, toda essa demanda do fundamental, que antigamente chamava de 5ª ou 8ª série, era distribuída em 4 escolas na cidade. Então, era tranquilo. E o ensino médio, toda essa demanda desaguava na Escola Vicente Barbosa. Ocorre que, ao longo da evolução do sistema educacional, as escolas foram sendo municipalizadas, né? O governo do estado passou a gestão para as prefeituras. E Valparaíso, a Escola José de Castro se tornou uma escola municipal que atenderia uma demanda de 1º a 4º ano. E a Escola de Janeiro dos Santos Benetti também. Então, o que aconteceu? Toda a demanda que era distribuída em 4 escolas ficou para apenas 2 escolas. A Escola Estadual Arlinda Pessoa Morbeck, que atendia só a demanda de 5ª ou 8ª série, hoje 6º ou 9º ano, e a Escola Estadual Vicente Barbosa, que atendia de 5ª ou 8ª, hoje 6º ou 9º ano, e o ensino médio. E aí os alunos do Morbeck, quando iam para o ensino médio, iam todos para o Vicente Barbosa. Então, nós ficamos com 2 escolas a menos.
E a escola Arlindo Pessoa Morbeck e a escola Vicente Barbosa ficaram muito congestionadas de alunos. Nesse período, eu ingressei como professora e como diretora de escola no Vicente Barbosa. E lá funcionava a maior escola da diretoria de ensino de Araçatuba, da regional de Araçatuba. Nós tínhamos 1.560 alunos, né? Era lotada. Como diretora, eu sentia necessidade, né? Aí procurei a diretoria de ensino, aí comentei, olha, precisamos de mais uma escola em Valparaíso, precisava de mais uma escola. Hoje a cidade cresceu muito, né? Os alunos da periferia e muitas coabs, então muito longe da escola Vicente Barbosa. E é uma escola que está muito sobrecarregada. E o Arlindo Pessoa Morbeck também. Vamos pensar na possibilidade de uma nova escola para a cidade. Mas ficou no limbo. No ano de 2004, eu ingressei como supervisora regional de ensino. Então, o que aconteceu? Assim que eu ingressei como supervisora regional de ensino em 2004, eu fui lá e destravei na minha intenção e no meu coração a ideia de trazer uma nova escola estadual para Valparaíso. Isso foi em 2004. Então, nós estamos comemorando 10 anos da escola da Vigolia, porém, ela tem, na verdade, 20 anos de semeadura. 20 anos de semeadura, né? Eu, como supervisora, né, da Regional de Araçatuba, eu comecei a tocar essa demanda. Procurei o meu grande amigo e parceiro, o supervisor Joaquim Benício Peruso, e eu e o Joaquim começamos a buscar o que era preciso para solicitar uma nova escola na cidade. Então, por isso que eu digo, quando as pessoas falam, ela que trouxe a escola. Não, não é que eu trouxe a escola para Valparaíso. Não, foi todo um histórico de vários empenhos e vários atores que foram possibilitando, cada um a seu tempo, a seu momento histórico e na sua área de atuação e gestão, fazendo a sua parte, né? E hoje ela está aí, linda, com 10 anos de sucesso. Então, voltando à história, que essa parte da história, só eu sei, só eu posso contar. Por quê? Porque foi a minha parte, a minha contribuição e o que eu vivi naquele momento histórico, né? E que sentia a necessidade muito gritante no município. Então, eu fui essa voz que gritou e pediu uma escola para essa cidade no ano de 2004, porque sentia a necessidade. Mas eu fui essa voz porque naquele momento histórico da minha carreira profissional, da cidade de Valparaíso, da gestão da Diretoria Regional de Ensino, era o que me cabia. Era o que me cabia ter esse olhar, né, para a coletividade, para a comunidade. E a gente sabe que as demandas, elas nascem assim, de alguém que teve um olhar que falou, puxa vida, aqui precisava de mais uma escola. Ou alguém falou, nossa, preciso de mais um posto de saúde. Então, precisa ter alguém que tenha esse olhar. E naquele momento histórico eu tive esse olhar, porque era uma demanda que eu vivia na pele. Como diretora vivi e como supervisora pude articular, fazer estudos com o Joaquim e o pessoal da diretoria, e realmente nós puxamos dados, puxamos os índices da demanda escolar, da demanda reprimida, porque as duas escolas já de Castro de Janeiro estavam atendendo só a demanda de primeira a quarta série, hoje primeiro ao quinto ano. Bom, era viável. Aí pulei para a próxima etapa. Vamos conversar com quem? Com o prefeito. Na ocasião, em 2004, não houve interesse. Não houve interesse e então, mais uma vez, dormiu. Olha, gente, isso começou em 2002 eu notei, 2004 articulei, usei a minha ferramenta que tinha, que era propor, né? E apontar estatisticamente o que era possível e necessário, com dados comprobatórios e tudo mais. Mas a gestão pública da época, 2004, 2000, não me lembro bem, não quis e ficou lá dormindo. Porque eu sei dessa parte da história, que só eu sei, que fui eu que comecei a olhar, porque como diretora eu via a minha escola Vicente Barbosa dura de aluno, estava tudo represado ali. Nada ia bem ali, porque era muito aluno. Olha, não merecia arrumar banheiro, enfim.
Parti de cara pedindo uma obra faraônica para a Escola Vicente Barbosa. Todas as pessoas que estiveram comigo nos anos de 2002, 2003, mais de 60 professores, sabem o que nós vivemos para colocar a Escola Vicente Barbosa no chão. Reformamos aquela escola inteira. E o time inteiro daquela época foi extremamente parceiro e colaborativo. As professoras davam aula na quadra, davam aula no pátio. Eram 4 salas de aula na quadra e nós desmanchamos a Escola Vicente Barbosa e praticamente refizemos. Mas ainda assim continuava apertada, sem qualidade. Nós trocamos piso, laje, pátio, tudo nós fizemos. Né? Cobrimos quadra. Mudamos a estrutura. Quem conheceu o Vicente tem fotos lá antes e vê hoje, vê a transformação que nós fizemos. Também partiu de mim, mas eu tive todo o apoio da minha equipe gestora da época e dos professores e dos alunos, dos pais dos alunos. Então, nós ficamos o ano letivo inteiro em obra. Foram 9 meses de obra, né? Isso lá em 2002. Mas quando virou 2003, a coisa continuava apertada. Eu falava, gente, não adianta, não está cabendo. A gente precisa distribuir esses alunos para ter uma escola de melhor qualidade. E comecei, precisa uma nova escola nessa cidade. Quando eu ingressei de diretora, de supervisora de ensino, falei, agora vou colocar o meu olhar, a minha ideia, a parte que me cabe nesse quadrado, em prol da melhoria da qualidade de ensino, da coletividade, que a população merece, precisa. Eu tive esse olhar. E tive o apoio do meu colega Joaquim e dos outros colegas da supervisão. Nos debruçamos sobre a ideia. A gestão pública da época não quis, então ela não quis fazer a parte dela. O projeto ficou dormindo. Quando chegou a outra gestão, do Marquinho, na hora concordou, viu a necessidade, entendeu o movimento do meu olhar, do olhar do Joaquim, da demanda, falou, realmente precisamos. Mas junto com ele veio o Hébio. E ninguém ia ter um olhar melhor que o Hébio. A gente não precisava de ninguém melhor, entendeu? Que o Hébio para ajudar a coisa a andar. Porque tanto ele entendia muito, como entende, do que seria uma nova escola da cidade, como ele tinha acesso, conhecimento, veio com o João, ele tinha acesso ali na secretaria, um cara super agregador, super do bem, sabe? Uma coisa assim que... Então, a energia culminou. Mas, vocês vão ver a foto do jornal da época que eu guardei, que nós fomos conseguir assinar em 2010. Vamos escolher o local, e isso foi da prefeitura. Prefeitura que conseguiu desapropriar uma área lá no bairro Dr. Miguel Vilar, né? E a área foi desapropriada e foi ótimo, porque caiu como uma luva. Porque era um local bacana de ter as 400 casas, depois mais as 50 casas. Então ele tem um núcleo grande populacional lá para ser atendido, uma demanda grande. A escola veio para atender 700 alunos. Nesse meio tempo surgiu outra coisa maravilhosa, que foi o programa de ensino integral. E a dona Lúcia, com o apoio do professor Hébio, do João, a gente conseguiu transformar a Escola da Vigolia num projeto diferenciado de programa de ensino integral. Então, eu não poderia encerrar esse ano sem comemorar os 10 anos de funcionamento dessa escola, sem parabenizar a todos nós que fomos assim, cabeça, corpo, joelho, membro, pé, né? Eu vou colocar agora aqui a foto para vocês verem do jornal, do dia que nós fomos assinar. Vocês vão ver que era para 700 alunos, né? Então vamos ver as fotos. Vamos lá ver as fotos, pessoal? Olha só. Vocês vão ver a foto. Vou descrever, tá? Vocês vão ver uma foto do jornal Clarim, da época. É a página de um jornal municipal de 2010, que está estampada uma fotografia com as pessoas que estiveram na Secretaria de Estado da Educação para assinar, né? Uma vez a área desapropriada, tudo nos conforme. Essa parte foi assim, Dona Lúcia Cantareira, dirigente regional, e a equipe lá de planejamento, a equipe que cuida disso, estatística e tal, a Prefeitura Municipal, com o Marquinho, o Hébio, acho que na época o engenheiro era o Tininho, o Valdir Bonarim. Enfim, isso aí, bem, foi a parte deles, no quadradinho deles, certo?
esse era o time da época, né, da ocasião, e que eu tenho muito orgulho e muita alegria de ter feito parte também. Quando eu senti a necessidade, lá em 2002, e como diretora de escola, que eu vi que a demanda estava muito reprimida, depois em 2004, quando já era supervisora regional, que pude começar a fazer os estudos em cima de dados, índices, tudo eu analisei, né, a quantidade de aluno por sala, índice de reprovação, índice de evasão, enfim, não era a mesma dirigente dessa ocasião aí em 2010 que vocês viram na foto, era outra equipe de gestão municipal, mas também era outra equipe na diretoria regional de ensino, né? Nem era a professora Aparecida Lúcia. A dona Lúcia era uma amiga supervisora que depois, nessa época, em 2010, que se tornou a dirigente regional. E que também tinha muita amizade com o professor Hébio, de longa data, né? Então, foi um time que foi agregando, um agregando ao outro, e cada um no seu quadradinho, fazendo a sua parte. E a coisa fluiu e aconteceu. O nome da escola desde o início, desde quando nasceu, já se sabia que a escola ia chamar Professor Davi Golia. Nós todos defendemos que escola tem que ter nome de professor, isso é inquestionável, e de um professor como o Davi Golias, um professor que foi meu diretor de escola, inclusive, na Escola Vicente Barbosa, quando eu fui aluna no Vicente Barbosa, como eu fiz colegial, magistério, na época eu fui aluna do Vicente, né? Então, o seu Davi foi meu diretor, e um diretor muito digno, de muito caráter. Então, nós aprovamos, apoiamos, e todos nós, educadores, que fazíamos parte, né, da escola, da implantação, da formação, da construção da escola, nós logo de cara nós abraçamos o nome, Professor Davi Golia. Tanto que a gente, o tempo inteiro, nós nos referíamos à escola como Professor Davi Golia. Ninguém, né, a minha alegria, agora eu vou falar assim, um desabafo pessoal, né? Eu não tive participação alguma em relação à escolha do local onde a escola seria implantada. Quem definiu tudo isso, como já falei para vocês, foi a gestão pública municipal, com a equipe de engenharia e técnicos, e a gestão de planejamento da diretoria regional, e que cada um fez lá a sua parte. Mas eu devo confessar que eu fiquei muito feliz quando eu soube que a escola ficaria localizada no conjunto habitacional Dr. Miguel Vilar. Porque não é segredo para ninguém que o Dr. Miguel Vilar é avô do meu filho, né? E também que aquele bairro lá, Coab, Miguel Vilar, na verdade, de uma maneira ou de outra, aquela comunidade, aquela população, ela sempre existiu, viveu ali. Por ali na rua Bartolomeu Bueno, na rua Tenente Landim, sempre aquela população, aquela comunidade, ela meio que viveu ali, né? Era bairro Santa Casa. E o Dr. Miguel, ele tinha uma história tão maravilhosa com aquela comunidade de doação voluntária. Era um médico que ia ao encontro, que fazia trabalho de médico, de psicólogo, de amigo, de terapeuta, de tudo. Então ele era quando a doutora Maria de Lourdes instalou ali um conjunto habitacional, mais ou menos ali por volta do ano 2000, 2001, acho que 2002, por ali, porque eu também já era diretora, acho que 2002, ela muito sabiamente deu àquele conjunto habitacional o nome do grande amigo e companheiro de profissão dela, médico, Dr. Miguel Vilar, porque a doutora Maria de Lourdes reconhecia e sabia como tinha sido o empenho, o trabalho, a dedicação e o apreço, o apego daquela comunidade antes de se tornar assim casas legais, como uma Coab, mesmo um conjunto habitacional bem estruturado, né? Já tinha esse vínculo com o Dr. Miguel. Então ela sabidamente ela colocou e foi muito acolhido pela comunidade, enfim. Todo mundo lá, os mais antigos. Hoje a moçada não sabe muito dessa história, mas os mais antigos acolheram, né? Então, quando a gente soube que a escola ia ser lá naquele bairro, a gente ficou super feliz. Eu, meu filho, a dona Guilmar, a família toda do Dr. Miguel, porque a gente queria mesmo que ali tivesse escola, posto de saúde, creche, Só que as pessoas, no começo, houve até um ruído aí na comunicação muito grande, porque a escola se apresentava como Escola Estadual do Conjunto Habitacional Dr. Miguel Vilar.
Vou explicar para vocês. Até que publicou um ato de ofício no Diário Oficial com o nome do professor Davi Golia, que todo mundo aprovava e apoia, que era mais do que justo, né? A escola recebe o nome da Coab, e não é a escola, não foi a Miguel Vilar, não foi do Miguel Vilar, toda e qualquer escola, até que se defina o patrono, e que esse patrono, o nome seja publicado em ato de ofício, ela recebe ou o nome do conjunto habitacional, que ela está instalada, ou o nome do município. Nós temos, acho que o Vicente, alguma escola aqui, chamou muitos anos, né? Colégio, não sei o que, de Valparaíso, até que se defina um patrono. O patrono da escola em si foi definido de cara, Davi Golia. Então, nós tínhamos que implantar a escola, nós tínhamos que montar as salas de aula, atribuir classe. Esse processo todo, numa esfera estadual de gestão, é muito complexo e é muito demorado. E aí criou-se um CI, que é o Código, né, de Endereçamento da Escola, e tudo saiu no nome do conjunto habitacional, até que fosse publicado o nome do professor Davi. Isso gerou muito ruído na comunicação, né, entre as pessoas da época, porque as pessoas entendiam que, coincidentemente, né, como a gente tinha esse vínculo, então achava que a gente estava fazendo uma forçação de barra, mas não, nunca houve, né? Nós ficávamos no sistema, entrávamos no sistema e digitávamos professor de escola, professor Davi Golia, e não aparecia. Tinha que digitar os alunos, não aparecia escola Davi Golia. Tinha que atribuir aula, não aparecia escola, professor Davi Golia. Tinha que ver, fazer a designação dos diretores, não aparecia. Fomos entrando em pânico. Eu falei, gente, vai começar o ano letivo e ainda nós não conseguimos inserir a escola no sistema para funcionar, para gerar pagamento, matrícula de aluno. E aí? Bom, e aí, minhas amigas, fomos procurar daqui e dali o setor de planejamento da diretoria de ensino. Depois de muito procurar, achou lá embaixo que a escola ainda estava oficialmente criada, que nós poderíamos sim começar a funcionar o ano letivo de 2014 e digitar os alunos da sala. Já estávamos atrasados para digitar os alunos da sala, questão de prazo, e todos os demais demandas para a escola funcionar, porém ela aparecia em todos os documentos como Conjunto Habitacional Dr. Miguel Vilar, porque o trâmite de implantação do nome professor Davi Golia estava sendo providenciado pela equipe do professor Hébio. Tudo direitinho, tudo certinho. Aí tinha uma equipe que, claro, ele fez tudo direitinho, só que isso levou tempo. E a escola tinha que funcionar. Aí tinha desfile, aí tinha as coisas, tinha as promoções. Como que a gente vai colocar? Escola Professor Davi Golia oficialmente ainda não existia, né? Então foi um ano assim de muitos ruídos na comunicação, e isso para mim fez parte da história de maneira assim, olha, lembra que a gente ficou naquela confusão procurando, cadê a escola para pôr o professor, para pôr o aluno? Não existe a escola. Meu Deus do céu, como se a escola tá pronta, o prédio tá pronto, nós temos que pôr os alunos. Como não existe? Gente, eu quase infartei. E na verdade estava tudo certinho. Porém, o patrono ainda não havia sido publicado no diário, não tinha o ato da publicação com o nome do professor Davi. Mas a comunidade, realmente, ela queria que ficasse no bairro, porque ela se sentia, assim, identificada, né? Olha, é nossa escola, no nosso bairro. E aí, para poder quebrar um pouco o ânimo ali no nosso espaço de trabalho, a gente falou, olha, então coloque em Grêmio Estudantil, Dr. Miguel Vilar, ou coloque em Biblioteca, Dr. Miguel Vilar, aí quiseram foto, né? Mas tudo isso fez parte dessa caminhada, dessa estrutura, né? São duas pessoas maravilhosas, mas é inquestionável que escola tem que ter nome de professor, né? Por cima, para nós, por cima de mim, isso e nada mais do que um professor como o seu Davi, família maravilhosa, uma história maravilhosa. O professor Hébio cuidou de tudo muito bem, direitinho. Precisa mesmo ter as assinaturas, as manifestações da comunidade. Lógico que todo mundo, se não tivesse chegado em minhas mãos, eu também teria assinado. Mas tinha lá uma camadinha da comunidade que achava que não, que era deles e acabou. Mas isso tudo, graças a Deus, não impediu que a escola caminhasse, prosseguisse, fosse assim, de resultados de sucesso, né? Então, eu penso assim, que eu não poderia deixar passar em branco, né, esse retrato. Aí depois a gente foi batalhando para outras coisas. Eu não poderia deixar aqui de citar também que a gente começou
Não é que não tinha só, nós não tínhamos o patrono ainda oficial, então por isso a escola ficava daquela maneira. Quando inaugurou, todo mundo foi lá, foi uma festa, veio o governador, vieram todo o time de Araçatuba, políticos, uma festa linda, porque junto com a inauguração, o governador também entregou o conjunto habitacional Hélio Kozak, ali, as 50 casas. Então foi uma festa linda, até meu filho foi, a dona Guilmar foi, que eles queriam muito ver a escola lá no bairro, que levavam o nome do Dr. Miguel, né? Ele falava, olha que legal, né? Eles queriam conhecer, porque estava sendo no bairro que levava o nome do marido e do avô dele. Então, nós, tudo bonito. Não tinha prato, garfo, panela, não tinha uma série de coisas. Então, a gente tem que agradecer na época também, que muito do pessoal da prefeitura, eles muito se empenharam, né? Então, a Eliana Elias articulou com várias escolas, junto com o professor Hébio, para conseguir, emprestaram para nós prato, talher, até colocar tudo em ordem. O bebedouro não estava instalado, a diretoria de ensino mandava galões d'água e as crianças tomavam em geladeirinha. Mas é uma delícia poder falar tudo isso 10 anos passado. Desculpa os carros de som na rua. É uma delícia poder falar tudo isso 10 anos passado, olhar para trás e falar, meu Deus, eu fiz parte dessa história. Meu Deus, como é gostoso você olhar para trás e falar assim, eu contribuí para construir escola, sabe? Eu acho que o professor Hebe deve sentir isso, a professora Lúcia Cantareira, meu colega Joaquim, porque para nós a diretoria de ensino era tudo tão novo, que também eu penso que fazia muitos anos que também não se inaugurava uma escola assim, né? Maravilhoso. É um registro da minha história que eu guardo com muito afeto e sei que esse time todo que participou também. Aí a gente foi montar a parte de atribuição de aula. Nesse meio tempo, entre 2010 e a escola fica pronta, no ano de 2012, o Estado criou o programa de ensino integral. Quando a escola foi pensada, foi proposta, eu queria pedir que fosse uma escola que abrigasse no mínimo 500 alunos, né? Para poder desaguar o Morbeck e o Vicente Barbosa. Vai no meio do caminho, surgiu o programa de ensino integral. Professora Lúcia Cantareira teve do governo do estado a pergunta se gostaria de ter alguma escola com um programa que é maravilhoso. E aí ela escolheu 2 escolas de Araçatuba, eu pedi, a gente chorou, vamos tentar no Davi Golia, para nós era sempre Davi Golia, vamos pôr lá no Davi Golia. Isso era 2012, 2013. Aí a professora Lúcia procurou o professor Hébio, que imediatamente, mais uma vez, nos atendeu, foi em São Paulo, puxou o João, puxou daqui, puxou dali, parará. Vamos pôr o programa de ensino integral no Davi Golia, né? Só não saiu o bendito do nome, gente do céu. E nós correndo atrás, o professor Hebe e todo mundo, cada um no seu quadrado. E aí, conseguimos o programa de ensino integral, que é um projeto lindo, porque a gente também estava aprendendo todo esse processo de implantação de uma escola numa cidade. E também não posso deixar passar batido o pessoal do gabinete, que era a Kátia, né, a Sandra, do Núcleo de Tecnologia. Tivemos muito apoio da Márcia, da administração, que mandava os galões d'água, que a gente ficava louca. A Luzia, que na época trabalhava com a parte de obras, né? E, nossa, todo mundo, pensa, uma diretoria inteira mobilizada para poder fazer esse programa de ensino integral funcionar, mas, em especial, nós tínhamos esse outro trabalho também, de implantar e pôr para rodar uma escola, né? Claro, não poderia também deixar de lembrar, né? Não posso esquecer da turma do planejamento, foram super importantes, né? O pessoal tem tanta história legal. O pessoal do planejamento, né? Que é a Andréia, a Aline, né? O Reinaldo, enfim, deu saudades. Pessoal do planejamento que cuidava da demanda escolar, né? Então a gente tinha que fazer uma mobilização de pegar alunos, né? Alunos da escola Morbeck, alunos da escola Vicente Barbosa, né? Migrar no sistema para a escola da Vigolia. Então nós tivemos 3 sextos anos, o primeiro ano funcionou sem um 9º ano, né? Em 2014 nós tínhamos 3 salas de sextos anos,
que vieram da rede municipal. Tivemos 2 sétimos, acho que 2 oitavos, não me lembro muito bem, mas acho que foram isso. Não tivemos o 9º ano, né? Fomos ter 9º ano só no ano seguinte. E a escola rodou divinamente bem. Então, a Andréia, a turminha ali do planejamento, foi também fundamental nesse momento. Mas tudo a gente foi aprendendo e trocando pneu com o carro andando. Também não posso deixar de citar e de lembrar do Egino, do Carlão, né? O pessoal que acompanhava o transporte do mobiliário, né? Vinham os caminhões da FDE, deixar armários, carteiras. Gente, é muita emoção poder falar assim, olha, eu ajudei, né, eu ajudei a abrir as carteiras, eu ajudei a desembalar cadeiras, eu ajudei, né, eu vi instalar as lousas, os armários, o mobiliário da cozinha, a hora que chegou, né, a energia que não vinha instalar e fazer as ligações, a gente ajudou. Sabe aquela coisa mínima, assim, né? Fala, puxa, eu pus a minha mãozinha ali, né? E as meninas da oficina pedagógica, né? A Marli, a Luciana Funada, meu Deus, elas dormiam e acordavam na escola. A Marli Ross, professora Marli, cuidava da área de linguagens e códigos, e a professora Luciana Funada, da área de matemática, ciências da natureza. A gente tinha muito apoio do Jailton também, do Toninho, na área de história e geografia. E o pessoal era assim, muito mobilizado, do Ayrton, que hoje é supervisor, na época ele era também da oficina, todo mundo muito mobilizado, sabe? Professores, a primeira equipe gestora, que marcou muito, né, a identidade daquela escola, aí que a primeira equipe gestora foi fundamental para dar prosseguimento, continuidade e fortalecer a identidade da escola, né, que foram as professoras Carla Cristina Martinelli Vieira, que era a diretora, Priscila Guena Cabreira Pereira, é o nome da Priscila de Rainha, que era a vice-diretora, e a professora Sandra Cristina Rombi, que era a coordenadora geral. E tinha o Helder, coordenador da área de Ciências Humanas e professor de História, a Yara Salles, coordenadora professora de Educação Física e coordenadora da área de Ciências, Linguagens e Códigos, e a professora Karina, que era coordenadora da área de Ciências, Matemática e Ciências da Natureza. Tínhamos o apoio integral e incondicional da professora Marli Rossi, que era a coordenadora do Núcleo Regional Pedagógico, da professora Luciana Moraes Funada, que também era professora coordenadora de núcleo da regional da diretoria de ensino, que ficava em tempo integral na escola, né? E essas pessoas foram fundamentais para fortalecer o projeto do programa de ensino integral e fortalecer a identidade, a personalidade pedagógica daquela escola, né? A pessoa, todo mundo muito mobilizado em querer, sabe, ver a engrenagem, ver a coisa acontecer, rodar, isso tudo acontecendo aqui, né, num conjunto habitacional dentro de Valparaíso. Para mim era muita emoção, era mesmo ver uma sementinha que começou lá em 2002, 2003, então uma escola que está comemorando 10 anos, mas que tem mais de 20 de história e que teve aí o pitaco de todo mundo, né? É isso, no final do vídeo vocês vão localizar o link com o endereço do blog, que foi fonte de pesquisa desse nosso trabalho, a relação dos profissionais e algumas fotos, né, daquele momento tão peculiar em nossas vidas, algumas fotos daquele momento tão grandioso, né? E então, não dá para deixar assim isso para lá, né? Muito forte na nossa carreira. E eu fico muito feliz, foi muito importante na minha história profissional. Penso que se eu não tivesse dado o primeiro passo e levantado essa bandeira, isso não teria acontecido. Mas também, se eu não tivesse tido o apoio do professor e da administração
da época, Marquinhos Gucci, professor Hébio, Dr. Geraldo Alckmin, o João Caramês, a dirigente regional, também não teria acontecido. Vocês concordam comigo? Então, de que adiantou a minha ideia em 2002, em 2004, se eu não tive a outra ponta, não é? Então, a outra ponta foi fundamental e acho que eles vibram como eu quando passam por lá e falam, puxa vida, né? Eu fiz parte dessa história. E foi assim que foi, né? Acho que eu, sem eles, não teria chegado à realização desse sonho de participar da implantação de uma escola. Eles também, talvez, sem a minha mobilização, não tivessem acordado, não tivessem atentado para isso. Porque prefeitos e secretários municipais, o foco deles é cuidar de 0 a 10 anos da creche ao 5º ano, né? A primeira etapa, as primeiras etapas da educação básica. Então, às vezes, também eles não acordariam para a questão da demanda reprimida e estaria, sim, a demanda reprimida até hoje, né? Então, eu quero hoje brindar e comemorar, né? Com todo esse pessoal aí. E aqui não é um registro histórico científico acadêmico, é um registro histórico profissional afetivo. Não tenho essa intenção de deixar um registro histórico acadêmico, não. É um registro histórico afetivo e eu queria registrar uma parte da história da implantação da escola Professor Davi Golia, no bairro Dr. Miguel Vilar, que é uma parte da história que só eu sabia, que só eu conhecia, né? E que jamais teria saído do papel não fosse esse time aí que aparece no jornal e na foto comigo. E agradecer a todos. Na ocasião eu pedia muito, nós tínhamos um professor chamado Helder de Macedo Held, que era professor de História e coordenador de área de Ciências Humanas, e que é um historiador nato, e que eu pedia para ele, e 10 anos atrás, não era comum ter blogs. Helder criou um blog, deixou alguns registros lá, e pedia, Helder, fotografa o primeiro telefone, fotografa o primeiro livro ponto, porque é a história da nossa vida, né? E assim o Helder fez. E hoje ele é o nosso dirigente regional de ensino da região de Araçatuba, né? E eu, inclusive, quero agradecer, agradeço muito que ele colaborou, contribuiu muito, ele, a professora Yara também, que esteve na escola, pesquisando algumas coisas para que a gente pudesse registrar com muito afeto, com muito carinho, essa história. Não posso deixar de agradecer também a família da professora Davi Golia, né, que na ocasião tiveram muita paciência, com muitos cuidados da comunicação, mas o fato foi esse. A escola ficou um tempo sem ser apresentada com o nome do professor, por conta mesmo da formalidade burocrática, apenas isso. E os ruídos foram em vão, porque a escola prosperou e é um sucesso total. Mas essa história não acaba aqui, né? É apenas um pontinho dela. Agora, vocês continuam, né? Daqui pra frente, cada um que continue a história da escola Professor Davi Golia, de acordo com o que ela fez ou fará em vossas vidas, tá? Ó, um beijo muito carinhoso no coração de todos e muita paz e muita gratidão por esse tempo aqui comigo. Beijo, pessoal! Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And